As minhas aquisições prediletas de discos usados que entraram para a coleção em 2023. A partir de agora em Altos Plays de Garimpo. Nesse clima de final de ano e nessa breve retrospectiva que eu resolvi trazer aqui no Altos Plays, hoje é a vez de mostrar os discos usados que entraram para a coleção, né? Também conhecido como os originais de época, digamos assim, que são esses achados em feiras, lojas e de repente até em algumas coleções particulares. Então selecionei assim os que eu considerei, assim os que eu mais gostei de ter aqui na discoteca do Altos Plays nesse ano, né? Achados aí em garimpos, seja em feira, loja ou até em algumas coleções particulares. E eu vou trazer aqui eles sem nenhuma ordem específica, assim, mas é claro, eu vou deixar para o final o que eu considerei o grande achado desse ano, nesse clima, então, dos discos usados e originais. E, claro, alguns deles que eu vou mostrar aqui já apareceram nos outros episódios dessa série que eu chamo, né, dos Altos Plays de Garimpo. Então, se você quiser também conferir mais detalhes sobre eles e outros grandes achados, corre aqui no histórico do canal, ou então numa playlist que eu já preparei com todos os episódios do ano dessa série Altos Plays de Garimpo. Então, alguns que vão aparecer aqui já foram mostrados de alguma forma em algum desses episódios, e outros eu não tinha mostrado ainda, como é o primeiro caso aqui do primeiro disco que eu vou mostrar, que eu não tinha trazido aqui para o canal ainda. Vejam bem. Ron Wood com o álbum I've Got My Own Album To Do, lançado em 1974. Esse aqui te falam em achado, né? Tá vendo aqui, tem o OB, né? A prensagem original japonesa. Já conto para vocês rapidamente como é que foi essa história aqui. Tá inteiraço, é impressionante esse disco. Então ele completa 50 anos e tá inteirinho, então ele vem com o OB original, prensagem japonesa, né? Deixa eu ir mostrando também o label, né? Olha o estado do disco, é impressionante, zeradíssimo, né? Um álbum de 1974 com o label original aqui, né, da Warner Bros. Records. Realmente é impressionante o estado que tá esse disco. Deixa eu também já ir pegando encarte, assim, e vou contar rapidamente, assim, porque essa história é muito boa, assim. Eu tenho um grande amigo, um amigão meu, um irmão praticamente, o Daniel Bacchieri, que mora em Melbourne, na Austrália, né? E aí, do nada, assim, né, ele também é um grande garimpeiro, assim, né, mãozinha dos garimpos, aquela coisa toda e tal. E ele estava lá no meio de um garimpo em Melbourne, né? Inclusive ele me mandou uma foto que eu já vou mostrar aqui para vocês. Aí ele me manda a seguinte foto, mostrando esse achado lá, né? Na hora ele viu, porque ele sabe, e eu já trago para vocês também isso, é um dos meus discos prediletos da vida e é um dos únicos discos que eu tenho, digamos, que eu posso chamar de sim, de colecionismo, porque eu coleciono algumas prensagens diferentes, né? Então o Bacchieri estava lá aí, fotinho, mandou a foto, assim, pego ou não pego? Eu digo, pega na hora, e agradeço eternamente ao meu amigo Daniel Bacchieri. Inclusive fica também a dica aí para vocês, se vocês que gostam de música, sigam o perfil Street Music Map, é um projeto maravilhoso que ele tem sobre artistas de rua no Instagram e tal, em outras plataformas. Então segue aí Street Music Map, que não vai te arrepender se tu gosta de música, é uma maneira super legal. Então Daniel Bacchieri foi lá, pescou para mim, comprou no finalzinho do ano passado, né, de 2022, mas ele veio aqui para Porto Alegre só em março desse ano e trouxe em mãos essa pérola, né, dessa edição japonesa, então, desse disco do Ronnie Wood. Olha o encarte, que maravilha, né? Também o encarte original desse disco maravilhoso do Ronnie Wood. É o primeiro disco solo do Ronnie Wood. Aqui a parte interna, né? Você que entende japonês pode ler perfeitamente e tal. E realmente, gente, esse aqui é um dos meus discos favoritos de toda a discoteca, né? Da carreira solo do Ronnie Wood como um todo e tal, assim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu nem vou trazer muitos detalhes sobre a história desse disco. Um disco, não, ok, não me aguento, assim. Pô, tem participação do Keith Richards, Ronnie Wood, Mick Jagger,
George Harrison, Willie Weeks, Ian Mac, enfim, David Bowie, uma turma interminável de participações especiais, então, nesse primeiro disco solo do Ronnie Wood. E eu vou fazer o seguinte, como ele completa 50 anos agora em 2024, se eu não me engano é em setembro de 2024, acho que ele foi lançado em setembro de 74, não tenho certeza, mas enfim. Eu vou deixar separado já esse aqui para um episódio, certamente um episódio especial que eu vou fazer dos 50 anos, onde eu vou mostrar não só essa edição japonesa em detalhes, como vejam bem, outras edições, outras prensagens que eu tenho então desse disco aqui, mas realmente eu queria já abrir com ele porque foi emocionante ter essa versão japonesa desse disco que eu amo com todas as minhas forças. E muito obrigado mais uma vez, então, meu amigo Daniel Bacchieri, que fez essa mão no garimpo lá, a mãozinha master. Então tá aí, o primeiro dessa lista aqui, que eu considero um dos grandes pérolas de discos originais de época ou discos usados, que entrou aqui para a discoteca do Altos Plays, Ron Wood. Quem tem amigos tem tudo, né, gente? O próximo disco que eu vou trazer aqui eu garimpei direto numa coleção de uma grande amiga minha e a super DJ, a Deia, a Garota Vinil. Esse ano eu pude dar uma garimpada na sua grande coleção e tal, pesquei algumas pérolas e uma delas foi emocionante também, porque é um disco que eu procurava há muito tempo, não achava e tal. Tô falando dessa pérola aqui, o álbum do Juan Carlos Baglietto, com o disco Tiempos Difíciles, lançado em 1982. Vejam bem essa capa aqui, muito linda também. Discão desse artista argentino. Essa aqui é a prensagem original de época, então, primeira prensagem de 1982, né? O cantor e compositor direto da cidade de Rosário, na Argentina. Deixa eu mostrando a contracapa aqui. Tem um detalhe, né? Aqui está toda a turma que acompanha ele nesse primeiro álbum solo dele, então de 1982. E aqui no cantinho, ó, com essa cara, essa cara de leitão jovem aqui, é o Fito Paz, que também era da cidade de Rosário e começou tocando na banda, então, aqui do Juan Carlos Baglietto. Deixa eu ir mostrando o label e já contando um pouco mais para vocês aqui. Esse disco aqui é um marco na história argentina. Aqui, ó, label original, então, que saiu em 1982 pela EMI Argentina, né? Esse aqui, gente, o Baglietto, né? Ele é considerado um dos pilares de um movimento musical que ficou conhecido como Trova Rosarina, então, ali dos trovadores da cidade de Rosário, assim, né? Que deu a largada para uma série de compositores e artistas da região, incluindo o Baglietto e o próprio Fito Paz, né, que também então era da banda. E não só isso, né, aqui a parte interna, né, o Fito Paz também assina várias das músicas e letras também desse álbum aqui, né, esse álbum que trouxe então toda uma nova geração de artistas argentinos fora da capital, de Buenos Aires e tal, no começo dos anos 80, né, trazendo uma mistura assim de rock, com pop, com folk e também com elementos regionais como do tango e da própria música folclórica argentina, né? Outro detalhe desse disco aqui, realmente eu acho ele muito bom, assim, fiquei muito feliz. Essa versão é a original, ele foi há pouco tempo, se eu não me engano, se não foi em 2022, pode ter sido até em 2023, que saiu uma prensagem nova, né? Uma reedição desse disco. Antes só tinha o original de época, e esse aqui, gente, é original inteiraço também, zerado do disco, então, aí, do Juan Carlos Baglietto, né? Isso aqui, então, tem toda essa chegada, assim, dessa turma toda ali, então, de novos compositores, e um detalhe super diferente, né? Esse disco, então, quando foi lançado em 1982, ele foi o primeiro disco do rock / pop argentino a ter o certificado de disco de ouro. Ele vendeu mais de 130 mil cópias na época, então foi o primeiro grande álbum, assim, em número de vendas, assim, dessa geração do rock e do pop argentino, então bateu esse super recorde. Outra curiosidade também em relação a esse álbum, ele foi lançado então em 1982,
em 82, quando estava acontecendo a Guerra das Malvinas, né, entre Argentina e Inglaterra, e chegou a ser cogitado como nome do álbum, ele ia se chamar Tempos de Guerra, Tempos de Guerra, que acabou, enfim, mudando o nome e tal, não foi porque também com uma alusão ao que estava acontecendo no período e tal. É um disco muito bom, se não conhece, recomendo. Enfim, tem, como eu disse, então tem essa mistura do rock com o pop, com elementos folclóricos também, letras também, de alguma forma, também super engajadas e tal, quase que um recorte também do folk rock, por que não, do folk rock argentino. Eu acho maravilhoso, tem músicas lindas aqui e também, né, algumas também composições do Fito Paz, né, que era também o compositor e também letrista junto com o Baglietto e além de tecladista, é claro. Então fica aqui também esse super achado aqui que veio direto da coleção da Garota Vinil, né, a Deia, e também agradeço a ela por permitir garimpar na sua coleção esta super pérola Juan Carlos Baglietto. Mais um play que eu não tinha trazido aqui ainda para o canal, mas que foi garimpado, se eu não me engano, acho que foi no comecinho desse ano, e eu não tinha mostrado ele aqui em nenhum episódio ainda. Aqui, baita play do Wagner Tiso, o álbum Trem Mineiro, lançado em 1980 também, esse discão do Wagner Tiso, né, que já apareceram outros discos do Wagner Tiso aqui no canal. Esse aqui, então, eu garimpei no comecinho desse ano, se eu não me engano, né? Esse álbum então dele de 1980 é também um disco super procurado, assim, e fazia muito tempo que eu tava assim de olho no garimpo para ver se ele aparecia e tal. E aquilo que eu sempre falo, né? Eu já falei e vou repetir aqui novamente, né? Wagner Tiso, para quem gosta de música instrumental brasileira e tal, ainda são discos que a gente encontra por um preço ainda razoável no mercado, pelo menos aqui em Porto Alegre. Esse aqui foi super de barbada que eu achei, então no garimpo também tá inteiraço. Aqui tem um pouco de manchas do tempo aqui, mas o play tá inteiraço aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês. É o disco então que sai em 1980 pela EMI, né, sai aqui no Brasil, só tem essa prensagem, ele nunca foi reeditado, se eu não me engano, acho que nem em CD, não tenho certeza, mas acho que não saiu nem em CD e tal, e é mais um disco maravilhoso dele, assim, deixa eu mostrar também a outra parte aqui, né, que traz interna, que traz toda a turma, assim, né, e nunca é qualquer turma, assim, ele está sempre muito bem acompanhado, né, o grande maestro, compositor e arranjador Wagner Tiso, então tem essa parte interna aqui, né? É um disco muito bom, se tu gosta de música brasileira, mais moderna para a época, digamos assim, porque aqui ele já traz, além de elementos, óbvio, elementos regionais da música brasileira e também, é claro, da música mineira e tal, ele já tem também toques, né, que também é característico dele dessa época, de sintetizadores e tal, pianos, arranjos de cordas maravilhosos, assim, realmente eu adoro e é um grande, pô, também, né, pela ficha técnica, assim, tu vai caindo, assim, grandes músicos brasileiros participam, assim, né, junto com ele, né, como, por exemplo, o Mauro Senise no sax, o grande mestre na bateria, o Robertinho Silva, o baixista Luiz Alves, o Cidinho na percussão, o Ricardo Silveira nas guitarras, altas guitarras, enfim, um baita disco, fiquei super feliz de encontrar, e realmente é uma das obras-primas, na real, do Wagner Tiso, assim, e como eu, né, pelo menos até onde eu pude pesquisar, realmente parece que só tem a edição de época, então se tu encontrar, te agarra, porque ele nunca foi reeditado, tem então só essa edição de 1980, o grande Wagner Tiso é uma ótima escola, assim, também uma boa porta de entrada, assim, para música instrumental brasileira, conversando com o jazz, conversando até com a música erudita e com a música regional, então o grande maestro e compositor Wagner Tiso com o Trem Mineiro. Um álbum que já apareceu por aqui, eu trouxe ele no episódio do Altos Plays de Garimpo, especial do Garimpo que eu fiz em Santiago, no Chile, em março desse ano, mas ele volta aqui porque realmente eu adorei este achado aqui, então, nesse Garimpo. O álbum Ocibiça, né, o álbum de mesmo nome, né, lançado em 1971, primeiro álbum dessa banda, formada em Londres, na Inglaterra, essa capa, né, capa
do mesmo capista, né, do Roger Dean, que fez as capas do Yes e tal, também foi o capista aqui, né, dá para ver pelo tipo de traço, né, se você já conhece as capas do Roger Dean pro Yes, tem aqui, né, vários elementos que lembram. Então, aqui a contracapa. Então, esse aqui é o primeiro álbum dessa banda formada em Londres por imigrantes africanos de Gana e também imigrantes caribenhos, né? Eles formaram essa banda no começo dos anos 70, né? E lançam esse primeiro álbum em 1971, que tem a produção também de ninguém menos que o Tony Visconti, né? O Tony Visconti, famoso produtor aí que trabalhou em vários discos do David Bowie, por exemplo. Foi ele que produziu este primeiro álbum, então, Doce Bissa. Olha que bacana esse label aqui. Essa aqui é uma prensagem, é uma terceira prensagem, na verdade, né? Uma prensagem italiana que saiu provavelmente entre 1975 ou 1976, não tem a data correta e tal, mas por essa série aqui, né, da MCA Coral, ou MCA Coral, pode certamente remeter a esse período. Então, essa prensagem italiana dessa banda, assim, que é maravilhosa, assim, eu não tinha nada deles, eu já conhecia alguma coisa e tal, e quando encontrei esse disco aqui, fiquei super feliz, porque realmente, primeiro, eu não tinha nada deles em vinil ou CD, enfim, e é o tipo de som que eu gosto bastante, assim, são temas instrumentais que trazem, obviamente, referências da música africana, né, do Afrobeat, misturando, né, a gente está falando de 1971 na Inglaterra, então também está o rock em alta, então isso aqui é quase que um afro-rock também misturado, tem até umas coisas meio que dá para dizer que é quase um afro-rock progressivo, assim, que também tem elementos de rock progressivo, tem altas jams, assim, é muito baseado em temas, assim, mais longos, né, com um Hammond sensacional, também tem, pô, baixista, tem umas levadas de baixo sensacional, assim, e é muito interessante, então aqui também eu adorei poder encontrar esse disco num garimpo, né, não chega a ser a prensagem original de 1971, mas é, digamos, a prensagem, com toda certeza, né, a prensagem original italiana, né, que saiu um pouco depois, provavelmente então entre 1975 e 1976, né, com esse label, novamente, que eu achei muito bacana. Então, essa prensagem italiana da MCA Coral, dessa banda, então, que eu garimpei no Chile, no começo desse ano. Episódio completo que vocês encontram aqui no canal ou na playlist do Altos Plays de Garimpo. Então, tá aqui outro grande achado, outra grande aquisição de disco usado neste ano de 2023, o Cibisa. Sempre vai ser um grande achado quando a gente encontra no garimpo aquele disco que faltava para completar alguma discografia de algum artista ou banda que tu gosta e tal. E foi o caso que aconteceu com esse disco do Boca Livre, o álbum Bicicleta de 1980. Né? Esse aqui é o segundo álbum do Boca Livre. Deixa eu abrir aqui a capa, né? Aqui, conta a capa, mas ele inteiro aqui, lindão. Segundo álbum deles, né, que assim como o primeiro álbum, que foi lançado em 79, também lançado de forma independente, né, com uma pré-venda, né, fizeram aquela famosa vaquinha e tal, e conseguiram produzir, então, esse segundo álbum dessa banda que eu adoro, assim, que traz, então, principalmente o que eu mais gosto no Boca Livre são os arranjos vocais, né, eles têm, né, são todos cantores e grandes instrumentistas e tal, e fiquei super feliz, deixa eu mostrar o label também, que é super bonito também saiu, então, de forma independente, né, pela própria banda que lançou, então, nesse label aqui, esse, então, que é o segundo álbum deles, o Bicicleta de 1980, né, que traz, então, esses grandes músicos, né, principalmente grandes cantores, né, eles trazem vários temas de grandes artistas e tal, interpretam grandes canções aqui, parte também interna, e eu adoro eles, e era o que faltava, era o último álbum que faltava para eu fechar a discografia completa do Boca Livre em LP, né? Tem algumas coisas também que saem em CD, eu tenho também CD, os que não existem em LP, mas digamos que no formato de disco de vinil, completei toda a discografia do Boca Livre, então por isso que eu estou trazendo novamente. Esse aqui também é um disco que já apareceu em algum outro episódio aqui do Altos Plays de Garimpo, mas claro, por esse motivo que eu falei no comecinho, assim, quando a gente completa alguma discografia de algum artista ou de alguma banda,
vai ser sempre uma grande aquisição, e esse aqui era o último que me faltava para fechar, então, a tampa da discografia do grande, magnífico Boca Livre. Para finalizar, então, eu trago para vocês o que eu considerei o grande achado, a grande pérola nos garimpos de usados em 2023. Trago aqui para vocês, então, Sonora Ponceña, com o álbum New Heights, lançado em 1980, direto do Porto Rico, banda porto-riquenha, exatamente, né, com essa capa aqui bem curiosa, que eu já conto rapidamente para vocês. Esse aqui foi mais um dos achados no garimpo que rolou em março desse ano, quando eu estive em Santiago do Chile. E a história, esse aqui também está no vídeo, né, que eu fiz um especial dos garimpos no Chile, que você encontra aqui no canal. Já tem até uma playlist com toda a série de garimpos e tem mais detalhes, não só sobre esse disco, como outros achados nesse garimpo, então, que rolou lá no Chile. Mas eu vou repetir rapidamente aqui a história, de repente, para quem não viu o episódio ainda. Eu estava garimpando e passou esse disco assim no meio de uma estante lá e tal, e me chamou muito a atenção essa capa. Eu nunca tinha ouvido falar e tal. Na hora eu cheguei até a pensar, bom, sei lá, de repente isso aqui pode ser alguma banda de rock progressivo chilena ou algo assim e tal. Mas enfim, daí eu não peguei e deixei guardadinho num canto lá, porque daí eu voltei em casa e fui pesquisar para, enfim, ver o que era e tal, porque realmente tinha me chamado muita atenção e eu nunca tinha visto nada parecido e tal. E quando eu escutei, eu achei sensacional. A história é a seguinte: é uma banda de salsa, né? E não é qualquer banda, é uma das mais tradicionais no planeta, digamos assim. Direto, então, a banda porto-riquenha, fundada em 1954, tá nativa até hoje, e a história é muito legal, assim. O líder da banda, né, digamos assim, o patriarca, né, do conjunto, né, o Dom Quique Luca, administrou a banda até 2016, quando ele faleceu aos 103 anos, e aí passou o bastão, né, quem lidera a banda dele hoje em dia, né, é o filho, né, o pianista Papo Luca, então, que passou a administrar e a reger, então, La Sonora Ponceña. Deixa eu mostrar o label, já ia esquecendo aqui, mostrar para vocês, que é lindo demais. Eu não tinha nada ainda desse label. Tá aqui, ó, do selo Inca, direto então do Porto Rico. Essa aqui é uma prensagem original que saiu na Venezuela, né? Então essa aqui é uma prensagem venezuelana, saiu só na Venezuela, na Costa Rica, também na Colômbia e também nos Estados Unidos, além de, claro, no Porto Rico. Então tá aqui, foi algo que eu considero, então, o grande achado do ano, muito por uma coisa que eu acho também super interessante. Eu adoro quando acontece, assim, quando a gente é surpreendido por alguma coisa nova. Então, eu estava no meio de um garimpo e achei esse disco e me surpreendi muito. É um gênero que eu ainda não tenho muitas coisas aqui, mas gosto muito, né, desse clima caribenho, salsa. Aqui tem faixas instrumentais maravilhosas, canções, tem arranjos vocais belíssimos, um piano que é impressionante. Esse álbum, inclusive, se vocês ficarem curiosos, tem nas plataformas de streaming, vocês podem conferir, então, não só esse disco, como outros álbuns da Sonora Ponceña. Então tá aqui, eu acho que tem muito isso, assim, o principal, assim, além de, obviamente, a parte musical eu ter gostado muito, assim, acho que também tem esse peso para a escolha do melhor achado do ano, que é exatamente quando a gente é surpreendido, encontra alguma coisa nova e abre, digamos assim, novas janelas na discoteca, porque sim, agora sempre que eu encontrar alguma coisa do Sonora Ponceña, eu vou pescar com certeza, porque eu adorei a sonoridade, recomendo para vocês, então, uma audição. É o primeiro disco que eu tenho na discoteca também, de salsa, e eu adorei, realmente algo que, para mim, foi uma grande novidade desse ano, então, por isso, também foi a escolha como o grande achado nos garimpos de discos usados ou discos originais. Está aqui, então, o que eu considero, então, a grande pérola, Sonora Ponceña, direto do Porto Rico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixem de comentar aí. Eu vou adorar saber quais foram os achados de vocês. Vamos aí colocar nos comentários para compartilhar com todo mundo, porque também é uma maneira da gente talvez renovar nossas audições. Daqui a pouco aparece alguma coisa no teu garimpo que a gente não conhece. Então vamos compartilhar então os achados durante o ano de 2023.
É isso, a gente se encontra em qualquer momento em um novo episódio aqui em Altos Plays. Até mais.